Ele que comanda. Olá, pessoal, boa noite. Bem-vindos todas as Sextas com Letras, esse nosso encontro mensal para leitura de contos, poemas. Hoje teremos poemas, vai ser uma beleza, com a Denise. Vou falar, mas todo mundo já sabe, o Sextas com Letras é um evento gratuito, mensal, que foi criado por iniciativa dos alunos do curso de rodas de leitura. E sempre que acaba o curso, toda vez que acaba a turma, assim, mas nunca mais a gente vai se ver, nunca mais a gente vai ler. Então, criou-se esse momento, esse encontro para matar as saudades e para continuar esse trabalho. Tem o patrocínio, ajuda, pelo menos, da rede de amigos, né? Que permite que, pelo menos, uma parte subsidie uma partezinha do projeto. E hoje nós temos Denise Gauss, nossa leitora guia, também já conhecida, já veterana nas Sextas com Letras, professora licenciada pelo FRJ, licenciada em Letras pelo FRJ, e deu aulas de língua portuguesa durante muitos anos na rede pública e privada, mais de 30 anos. Professora, atualmente, no momento, ela produz e conduz rodas de leitura em eventos sociais e empresas e pedem que ela organize e faça o projeto. É escritora, mediadora, curadora de clubes de leitura. Tem publicado Café e Romance, um livro publicado em 2023 pela editora Pedregulho. Não sei se tem outro caminho, se já tem outro no Prelo. Aí tem, né? Ótimo. Então, e hoje vai nos trazer poemas, que são sempre bem-vindos nessas nossas leituras aqui, nas rodas de leituras. Tá? Aí passo a palavra, Denise. Obrigada pela participação. E vamos lá. Obrigada, Vânia. Boa noite, todo mundo, pela generosidade do seu tempo e para a gente vir curtir um pouquinho de literatura. Vamos começar com poemas hoje, homenageando a Adélia Prado. A Camila, por favor, coloca o vídeo para a gente acompanhar, apresentar a escritora. Adélia Prado, nossa homenageada de hoje. Pode ir passando. Deus é mais belo que eu, e não é jovem. Isto sim é consolo. Para abrir com a Adélia Prado, com essa citação, vamos à apresentação da autora. Pode passar. Adélia Prado de Freitas. Adélia Luísa Prado de Freitas nasceu em Divinópolis, em Minas Gerais, onde ela vive até hoje. É filósofa, professora, dramaturga, contista, escritora e poeta. Ela escreveu seus primeiros versos em 1950, aos 15 anos, no período que seguiu o falecimento da mãe. Apesar de escrever desde jovem, foi aos 40 anos que ela publicou o seu primeiro livro de poesia. Ela disse que, apesar de escrever desde os 15 anos, escrever mesmo foi na maturidade. Ela tinha 48 anos, né, quando ela mandou os poemas para Clarice Lispector, e ela mandou uma carta dizendo que ia arrumar um editor para ela. Aí Drummond leu os textos, quis conhecê-la e confirmou que ela era poeta. Então, ela, segundo a Adélia, escrever mesmo só aos 40 anos. Pode passar, Camila.
De escrita simples, na forma e no conteúdo, a Adélia traz religiosidade desligada de pregações ou moralismos. O luto, a memória da infância e o afeto pela cidade natal são elementos que fazem parte da sua escrita. Pode passar. Adélia respira o lugar geográfico e o lugar fixo e os coloca para fora em verso. Os acontecimentos ordinários do dia a dia são verdadeiras joias para a poeta mineira. Ela costuma dizer, né, que o cotidiano, as perplexidades da vida são os motivos para ela escrever. Pode passar, Camila, por favor. Revelada por Drummond em uma crônica no Jornal do Brasil em 1975, o poeta dizia que São Francisco de Assis estava ditando poemas para uma dona de casa da pacata cidade de Divinópolis, em Minas Gerais. Pode passar. O livro inédito, depois de mais de 10 anos, com o título provisório Jardim das Oliveiras, pela editora Record, tem lançamento previsto para o primeiro semestre de 2025. A Adélia prometeu, né, entregar esse livro em dezembro, a editora, no caso, quando ela completa 90 anos. E a gente espera, né, que ela chegue até lá. Está previsto para dezembro de 2000, estava previsto para 2000 e para o primeiro semestre de 2025, mas eu já li em algum lugar que vai ser em dezembro. Né? Vamos aguardar. Pode passar, Camila. A Drummond, a poeta agradece pelo uso de versos livres, que não possuem métrica, e os versos brancos, que não possuem rima, pois, afinal, a poesia é ritmo. Pode passar. O Coração Disparado, livro publicado em 1977, recebeu o prêmio Jabuti de Poesia em 1978. Em 2007, ela recebeu o prêmio de Literatura Infanto-Juvenil, prêmio da ABL, pelo primeiro livro infantil, Quando Eu Era Pequena, publicado em 2006. Próximo. Em 2014, pode voltar um pouquinho aí, obrigada. Em 2014, ela foi condecorada pelo governo brasileiro com a Ordem do Mérito Cultural e recebeu 2 vezes o prêmio Alfonso de Guimarães, da Biblioteca Nacional, pelas obras Duração do Dia, de 2010, e Poesia Reunida, de 2016. Ela recebeu o prêmio Camões, de 2024, o principal prêmio literário da língua portuguesa. Ela já não sai mais de casa, quem recebeu o prêmio foi o filho, né? E em 2024 ela venceu também o prêmio Machado de Assis. A autora disse que passou por um deserto criativo depois da publicação da última coletânea, Miserere, de 2013. Tem uma entrevista que ela deu para a Folha, ela contou que foi resgatada pela própria poesia. E ela disse em uma entrevista que foi muito bom ter passado por esse deserto. O sofrimento ajudou a ela voltar a escrever. Ela estava escrevendo na época O Homem da Mão Seca, e ela disse que aquela mão seca era ela, e não conseguia escrever. Mas depois com tratamentos e muita ajuda, ela conseguiu sair desse deserto criativo. Próximo, por favor. O primeiro livro, Bagagem, que foi publicado em 1975, foi publicado aos 40 anos. É desse livro que a gente tirou o poema que vamos ler hoje. É o primeiro poema que abre o livro. Carlos Drummond de Andrade leu os originais, gostou e a proclamou poeta. Ela disse que que Drummond escrevia para ela. Ela foi 2 vezes na casa dele e eles mantinham uma correspondência. Então, ela disse, bom, agora eu sou poeta. Foi atestado, ela usa isso como uma brincadeira, que ela era poeta.
O Afonso Romano de Santana também foi uma das personalidades que ajudaram a impulsionar a carreira da Adélia Prado. Vamos. Bagagem, meu primeiro livro, foi feito num entusiasmo de fundação e descoberta nesta felicidade. Emoções para mim inseparáveis da criação, ainda que nacidas muitas vezes do sofrimento. Descobri ainda que a experiência poética é sempre religiosa, quer nasça do impacto da leitura de um texto sagrado, de um olhar amoroso sobre você, ou de observar formigas trabalhando. Em Poesia Reunida, publicada em 2016, a gente tem todos os poemas do livro Bagagem, do livro O Coração Disparado, Terra de Santa Cruz, O Pelicano, A Faca no Peito, Oráculos de Maio, Adoração do Dia e Miserere. São um conjunto da obra, vamos dizer assim. Traz também textos de Carlos Drummond de Andrade e Afonso Romano de Santana. Eu ainda não comprei, mas estou de olho nesse livro. Próximo, por favor, Camila. O que interessa mesmo é a sua vidinha, porque você não tem mais que ela. Você não tem mais do que as 24 horas do dia. Ninguém tem mais do que isso. E é nessa experiência pequenininha, miserável, limitada, carente, que eu vou dar uma resposta ao absurdo da minha existência e do mundo. Palavras de Adélia Prado. Em Com Licença Poética, o poema que nós vamos ler daqui a pouco, ela literalmente pede licença ao seu grande mestre, Carlos Drummond de Andrade, e parafraseia um de seus conhecidos poemas, fazendo uma espécie de antítese ao poema de Sete Faces do Drummond. Então, agora, com licença, vamos ler Adélia Prado, Com Licença Poética. Lindo, né? O que eu escolhi? Só um instantinho. Deu aqui um cigarro. Por que eu escolhi esse texto da Adélia Prado? Primeiro, que é uma escritora madura, eu estou assim, uma vibe atualmente de ler mulheres, né? E é uma escritora que explora as expectativas de gênero, né? Ela fala do feminino, da resiliência feminina, da força feminina, e ela integra todos os elementos de identidade mesmo, pessoal dela. Então, tem assim umas coisas que são meio controversas e eu gosto disso dela. Tá? Tira um pouquinho, Camila, o texto, que eu quero fazer uma provocação. Deixa eu ver todo mundo. Vamos lá. Antes da gente entrar no universo, né, da Adélia, da poesia da Adélia, eu gostaria que a gente pensasse um pouquinho sobre como a poesia está presente na nossa vida. Então, eu não tinha o costume de ler poesia nas rodas de leitura, a gente lê mais prosa, né? Mas eu gostei dessa experiência e tenho trazido a poesia para minhas rodas. Então, talvez você, eu, né, talvez nós tenhamos uma lembrança assim, especial de um poema que tocou o seu coração. Me lembrei agora de Suzana recitando os poemas de cor. E é uma experiência, né, em que a poesia foi mais do que palavras, né? Foi assim, um sentimento, uma emoção, uma conexão com alguma coisa. Né? Então, como que a poesia já influenciou a nossa percepção do mundo? Né? Eu vou fazer aqui uma brincadeira. Qual foi o primeiro poema? Qual o primeiro poema que lhe vem à mente e por quê? Vamos compartilhar aqui algumas histórias para criar um espaço onde a poesia possa conectar a gente ainda mais antes de nós entrarmos no universo poético da Adélia Prado. O primeiro poema que me vem à mente foi o primeiro poema que eu decorei quando era criança, né? Não tão criança assim. Foi o motivo da Cecília, foi publicado em 1939.
né? Então, aquele poema que fala, eu canto, que o instante existe, a minha vida está completa, não sou alegre nem triste, sou poeta. Eu decorei esse poema todinho. E eu vivia repetindo aquele poema o tempo todo, né? Esses versos me marcaram. Sei que canta, canção é tudo. Tem sangue eterno, asa ritmada. E um dia estarei mudo, mais nada. E isso me impactou. Eu era nova quando eu li isso. Nossa, um dia tudo acaba, né? Um dia a gente. Vamos aproveitar o instante. Então, esse poema sempre me vem. Quem mais quer compartilhar aí? Qual é o primeiro poema que lhe vem à mente agora? Se você tem alguma história com poema, quem quer falar? Eu Fala. quero. É o Mário Quintana, quando Hum. ele diz assim: fere de leve a frase e esquece. Nada convém que se repita, somente em linguagem amorosa agrada a mesma coisa 100.000 vezes dita. É um poema sobre a repetição, o estilo. Tá. Bacana. Adorei, eu levei Anotei aqui. para minha vida de escritora, né, de pessoa que escreve, que gosta, enfim, tá. Muito bom. Eu gostei, a primeira vez eu estava no terceiro clássico, não, primeiro clássico, e eu adorei. Ora direis, ouvir estrelas, certo, perdeste o senso. O do Olavo Bilac eu adorei. E depois, já no terceiro clássico, e quando eu fui para o TTC do IBEU, estudando inglês, eu fiquei apaixonada pelos poemetos da Emily Dickinson. Eu não sei nenhum de cor, porque eu leio muito, mas nunca me deu trabalho de querer decorar. E são lindos, porque são pequenos. Eu nem tinha ouvido falar de haikai, não são haikai, mas é daquele tamaninho minúsculo, eu adoro. E eu adoro Haikai. Mas alguém tem um poema aí, uma história, uma O lembrança? primeiro que eu me lembro assim, que marcou também, Denise, foi para o colégio, decorando também, e Juca Pirama. Tu choraste Uhum. em presença da morte, na presença de estranhos choraste. Não descende o covarde do forte. Se choraste, meu filho, não és. Então, essa coisa a gente tinha que ir declamar lá na frente da turma e tal, mas não fiz aquela declamação de oh, que belos dias, não fiz nada disso, não. Fui até bastante sóbria. Esse é um e outro que também, às vezes, se meu pai ficava falando, a valsa, se não me engano, Fagundes Varela. Do ontem na dança que cansa, voava. Olegário Mariano, Foi legal. Olegário, Mariana, não é isso daí, é ontem, na quando eu era dança que pequena cansa, ele mesmo. faz uma valsa. Exatamente, exatamente. Então, são poemas assim Que ficam, né? que ficam e que te dão vontade de ler mais. E depois, quando eu estava mais adiante, a professora chegou na sala de aula e leu no meio do caminho. Só, olha, eu vou ler um poema para Uhum. você. Aí fez aquela provocação, eu tinha 14 anos, mas isso é poesia, aí começou aquela discussão que era exatamente o que ela queria, né? Exatamente. Nossa, É, Quem eu já, mais? já lembro o poema bem de criança mesmo, que vocês estão falando Oi, no colégio, mas Suzana. eu lembro de Cecília Meirelles, ou Isso ou Aquilo, da Henriqueta Lisboa, Andorinha no Fio, Casimiro de Abreu, ai que saudades que eu tenho da Aurora da Minha Vida, A gente Olavo decorava, né? Bilac, depois Manuel Bandeira também. Esses poetas que na época de ensino, hoje ensino fundamental, né? Na época grupo escolar, esses são os primeiros, né? Claro que outros, todos esses que elas estão falando aí. são os primeiros. Eu estou falando assim, daqueles que deram Mas eu tô falando, origem. Meio os que, meus primeiros são de infância mesmo, esses bem. é, Eu lembro isto ou aquilo, tudo isso. Aí depois no colégio já foram outros, depois foram outros, né? Mas assim, de pequenininha, Cecília Meirelles, Henriqueta Lisboa, essas aí. A gente voltou no tempo agora, né? Verdade. a Muito Gente, bom. olha Ana só. Clark, Ana, Gente, eu não sei se vocês estão me vendo, mas aí eu estou estamos. pegando
a trilha da DAG, para falar da Emily Dickinson na tradução magistral da Isamara Landa, da Wild Nights. Eu também fiz IBEL, o TTC também, e também lia a Emily Dickinson. Mas essa Emily Dickinson em português é uma maravilha. Eu recomendo que vocês corram atrás, porque é assim Ah, deslumbrante. Às Ayla vezes a de gente. Oliveira Gomes. Oi? A tradução da Ayla de Oliveira Gomes. Adoro a tradução. Não, não, Suzana, da Isa Mara Lando. Ah, tá. É uma coisa magnífica. A gente fica assim, sem saber se é mais maravilhoso em português ou em inglês. Tem uns que ela não consegue traduzir, ela diz impossível traduzir, mas o que ela traduz é uma coisa assim, da gente cair o queixo. Altamente recomendado, vai atrás. Wild Tá Night. anotado. Tá? Obrigada. Pronto. Gilson. A Ana, Ana Fernandes Ah, tem a Ana, desculpa. Ana. Oi, e o Gil. eu queria compartilhar a minha só porque é um pouco engraçada. A poesia que você perguntando qual poesia marcou você, a primeira que me passa na cabeça não é uma nem que eu gosto muito, mas o Vinícius de Moraes tem um poema que chama Roofs of Chelsea, de quando ele estava morando em Londres. E aí é meio experimental, ele tá brincando com poesia concreta, mas eu li o poema, eu era adolescente, eu não gostei. Uhum. Passou, falei, esse poema é ruim. Passei, passou adiante. Muito tempo depois eu estava dormindo, eu tive um sonho, e a pessoa falando dentro do meu sonho falava num ritmo meio estranho, mas que eu reconhecia. E eu ficava assim, e quando eu acordei, eu falei, gente, o que que é isso? E eu percebi, é o ritmo do The Roofs of Chelsea. Eu incorporei ele e Que coloquei ele maravilha. dentro do meu sonho, mesmo sem gostar. E aí eu achei, você falando que poesia é ritmo para Adélia Prado, eu acho que Uhum. poesia é ritmo mesmo, porque não Verdade. é nem meu poema favorito do Vinícius de Moraes, mas ele ficou muito marcado para mim. Tá em que livro o Roofs of Chelsea? Eu tenho na antologia poética Na antologia. reunida. Ok. É. Tá bom. Obrigada, Ana. História legal. Dilson, Gilson, Dilson, Boa noite a todos. Ô, Denise, o boa que, noite. se eu for percorrer aqui os poemas que me atravessaram, são muitos, mas eu vou me valer aqui de uma memória sobre o sentimento poético. Uma memória de 8, 9 anos, nós encenávamos, organizados por uma freira todos os anos, no final do ano, no Natal, nós encenávamos sempre uma peça. Essas peças na escola, geralmente, organizadas pela freira, geralmente elas eram também tomadas pela presença da poesia. O modo de organização do texto era alto, era dessa forma. E a mesma peça foi dramatizada em 2 anos consecutivos. No primeiro ano, isso era apresentado no auditório da minha cidade natal. No primeiro ano, a, me colocaram lá de anjo. E eu lembro muito bem uma parte da passagem que dizia o seguinte: o narrador perguntava, vou chamar de narrador, me permito, perguntava: será se o céu existe? Nesse ano eu gostei muito. É claro que existe sim, se o meu coração se abre, o céu eu já sinto em mim. E enfim, era bem extenso. Mas no ano seguinte me colocaram enfeitado de demônio. E a minha mãe não Foi de quis, anjo a demônio. de demônio. Minha mãe não quis de jeito nenhum. Foi muita insistência minha para eu ir, sobretudo porque era um momento de atribulação política. A família de minha mãe fazia política na época partidária, passava por um momento de adversidade, de perseguição política em pequena cidade do interior, e ela acreditava que eu estava naquela condição, que era uma forma de punir, de ridicularizar não apenas a criança, colocar a criança numa situação de ridícula, mas também de relacionar aquela criança com uma família que estava sendo enxotada das estruturas de poder. E eu acho até que realmente era, mas com muita insistência minha mãe deixou eu participar. E a pergunta era: será se o inferno existe? E aí vinha a resposta:
É claro que existe sim. Se o meu coração se fecha, o inferno eu já sinto em mim. É o tormento da usura e vaidade que se prolonga toda a eternidade. E o danado é que eu fui fazer o papel do demônio e em determinados momentos eu interrompia a dramatização por minha conta e cantava exatamente esse refrão da usura e da vaidade em determinados momentos, e acabou sendo muito divertido, muito agradável, e aquilo me marcou muito, que até hoje eu carrego aquilo. Todas as vezes que eu tenho que pensar sobre o bem e o mal, eu carrego exatamente essa ideia. Aí está exatamente o quê? Aí está o ritmo, aí está a musicalidade, não porque tem rima, não é isso. E aí está a presença da imaginação, da metaforização do bem, da justiça, da maldade, do bem. E eu acho que isso, esse sentimento poético, ele está presente o tempo inteiro nas nossas vidas, e muitas vezes nós tendemos a querer buscar ele mais no poema propriamente dito, quando ele está espalhado aí, de repente, nessa borboleta em forma de flor na porta de sua casa, que você olha para a flor e acha que ali, na verdade, é uma borboleta, né? Legal. Obrigada, Deus. Boa história. Vamos encerrar com a Flávia. E quem tiver mais história bacana, bota aí no chat. Flávia, qual é a sua história com o poema? Boa noite. Boa Estão ouvindo noite. direito? Então, Não, eu tenho um Sim. poema que eu declamei quando eu tinha uns 10 anos de idade, e esse poema fica me perseguindo, certo? Eu acho muito. É do Guilherme de Almeida. Decorei lá na colégio de freiras, na minha cidade, e eles, assim, simplicidade e felicidade. Ser como as rosas, o céu sem fim, a árvore, o rio. Por que não há de ser toda a gente também assim? Ser como as rosas, bocas vermelhas, que não disseram nunca a ninguém que tem perfume, mas as abelhas e os homens sabem o que elas têm. Ser como o espaço, que é azul de longe, de perto é nada, mas quem o vê, árvores, aves, olhos de longe, busca-o sem mesmo saber porquê. E aí vai, e esse poema fiquei assim com ele na minha memória. Eu realmente agora eu tinha esquecido um pouquinho, mas eu fui buscar aqui a colinha, né? Mas é um poema Obrigada. que essa memória afetiva, muito bonito. Gente, muito obrigada. Vocês estão vendo como o poema fica na nossa memória, no nosso Verdade. coração? Vamos lá. Camila, muito obrigada a todo mundo que participou, tá? Se tiver mais história aí no chat, Vânia, puder sinalizar para a gente, se tiver, a gente lê, tá? Obrigada. Camila, por favor, vamos ao poema? Com o poema Com Licença Poética, da Adélia Prado. Tá bom? O tamanho da letra, gente? Precisa aumentar mais um pouquinho? Tá tá bom, né? bom, tá bom. Então, vamos lá. Com licença poética, Adélia Prado. Quando nasci, um anjo esbelto, desses que tocam trombeta, anunciou: vai carregar bandeira, cargo muito pesado para a mulher, essa espécie ainda envergonhada. Aceito os subterfúgios que me cabem, sem precisar mentir. Não sou feia que não possa casar. Acho o Rio de Janeiro uma beleza. Ora sim, ora não. Creio em parto sem dor. Mas o que sinto, escrevo. Cumpro a sina. Inauguro linhagens, fundo reinos. Dor não é amargura. Minha tristeza não tem pedigree. Já a minha vontade de alegria, sua raiz vai ao meu rio, avô. Vai ser coxo na vida é maldição para homem. Mulher é desdobrável. Eu sou. Poema de Adélia Prado, publicado no livro Bagagem, em 1976. Agora a gente vai ler o poema do Drummond para poder fazer uma comparação. Poema de 7 passos do Drummond. Quando nasci, um anjo torto, desses que vivem na sombra, disse: vai, Carlos, ser gosto na vida. As casas espiam os homens, correm atrás de mulheres.
A tarde talvez fosse azul, não houvesse tantos desejos. O bonde passa cheio de pernas brancas, pretas, amarelas. Para que tanta perna, meu Deus? Pergunta meu coração. Porém, meus olhos não perguntam nada. O homem atrás do bigode é sério, simples, forte, quase não conversa. Tem poucos, raros amigos. O homem atrás do bigode, dos óculos e do bigode. Meu Deus, por que me abandonaste? Sabias que eu não era Deus. E sabias que eu era fraco. Mundo, mundo, vasto mundo, se eu me chamasse Raimundo, seria uma rima, não seria uma solução. Mundo, mundo, vasto mundo, mais vasto é meu coração. Não devia te dizer, mas essa lua, mas esse conhaque, botam a gente comovido como o diabo. Alguma poesia publicada em 1930. Isso aqui é a janela que está chovendo. Só um instantinho, gente. O Está temporal chovendo, está mas caindo, está forte, é hein? temporal. Desculpa, gente, mas a chuva estava entrando aqui pela janela. Camila, por gentileza, levanta a tela para eu ver o pessoal. Eu quero fazer. Obrigada, Camila. Eu quero fazer algumas considerações sobre esses dois poemas, o da Adélia e o do Drummond, e a relação entre eles, e depois a gente vai debruçar, sim, o poema da Adélia. Tá? E vocês podem levantar as mãozinhas, bom, quando quiserem falar. E, com licença poética, a Adélia Prado, eu vou fazer uma comparação e depois a gente vai conversando. A Adélia, eu trouxe os dois poemas para a gente poder relembrar, né, qual poema a Adélia a qual poema ela se refere quando cita os versos e subverte os papéis tradicionais da mulher e oferece uma outra perspectiva, diferente da do Drummond, uma perspectiva mais feminina, e também critica as expectativas sociais. Depois a gente quero conversar sobre isso com mais detalhes. Essa, vou chamar de paródia, né? Não sei se é uma paródia com licença poética, né? Que ela inverte o pessimismo do Drummond, né? Que apresenta um eu lírico disposto a mudar a sua realidade, um eu lírico que diz, não, eu não, eu vou fazer diferente. Então, ela promove uma atitude mais ativa, mais transformadora. Então, essas interações desses dois poemas mostram uma crítica social que questiona normas e que promove uma reflexão não só sobre a condição humana, mas sobre os papéis de gênero. Né? Então, vamos dar mais uma olhadinha no poema, Camila, na primeira estrofe, por gentileza. Só a primeira estrofe. Quando nasci, um anjo esbelto, desses que trocam trombeta, anunciou: vai carregar bandeira, cargo muito pesado para a mulher, esta espécie ainda envergonhada. Aceite subterfúgios que me cabem sem precisar mentir. Aqui a gente vê um eu feminino, né? Não sou feia que não possa casar. Então, a gente tem aqui um eu feminino silenciado, histórica e socialmente, e que na voz de muitas escritoras, não só da Adélia, aparece, né, como uma demarcação de lugar. E no caso do poema da Adélia, a gente tem, a partir do título, né, de certa forma, já essa condição, que a gente tem assim, uma mulher
do interior de Minas Gerais, que faz poesia, se dirige, né, com uma reverência, uma ousadia até, eu diria, ao maior dos poetas brasileiros, né, naquele momento histórico, né, na década de 70, e pede a bênção e o apoio para expressar não apenas os seus versos, as suas experiências, vamos dizer assim, e, sobretudo, vou chamar de missão, né, de uma nova missão da mulher da sociedade contemporânea. A mulher solicita a permissão para dialogar com o homem através da poesia e, ao mesmo tempo que ela pede permissão, ela se contrapõe a ele nos versos, né? Ela é mais específica em relação ao gênero feminino, né? E fala de uma maneira bem sutil desses contratempos que as mulheres enfrentam, né? De submissão histórica, numa perspectiva de transformação. Já no caso do Drummond, Vânia, se alguém levantar a mão, você me fala, tá? Porque eu não estou vendo. Pode até voltar pro grupo. Se eu mexer aqui, eu volto sozinha, Camila. No caso de Drummond, do poema de Sete Faces, o anjo que traz a mensagem, como que dá uma ordem, né? Vai, Carlos, vai ser gauche na vida, gauche é esquerdo, né? Esquerda em francês. Ele não goza dos privilégios dos arcanjos, vamos dizer, de um anjo bom, né? Aí lembrei do demônio lá do Deus. Pelo contrário, é um anjo torto, desses que vivem na sombra, um alguém sem prestígio, talvez um mau conselheiro. Então, vai ser gauche na vida, tem ponto de exclamação, é mais que uma ordem, né? Já para Adélia Prado, ela diz que é uma maldição, é ser estranho, deslocado, diferente. Então, esse anjo do Drummond retrata bem o patriarcalismo, o machismo. Tem um anjo, o poema do Drummond tem um anjo que lhe coube pela sua história mesmo, pela sua trajetória no mundo ocidental. Em contraposição ao anjo do Drummond, aquele que participa da anunciação do que a mulher deverá ser, nos versos da Adélia, ele é esbelto, ele é majestoso, anjo que toca com trombetas, então, anunciando a todo mundo, né, que alguma coisa de grande expressão para aquela mulher que vem ao mundo na primeira metade do século XX, né, que aparece lá para o Drummond, com ressonância para todas as outras que virão depois. Vai carregar bandeira. Então, vai carregar bandeira, historicamente falando, é uma proposta ousada. E aponta aponta para a emancipação feminina, né? Do assumir a condição da mulher, dos seus direitos, dos seus deveres como ser humano, né? De lutar pela igualdade social. Então, a proposta do anjo é de emancipação, expressa assim, quase que um símbolo de consciência crítica da realidade social daquele momento. Vamos lembrar que esse poema foi publicado na década de 70. Então, uma perspectiva de dar voz ao feminino, que tem desejos, que tem pensamentos, que tem vida própria. Então, mas pensando, né, naquela década, a realização dessa proposta era muito difícil para as mulheres naquele momento histórico. E os versos da Adélia caracterizam bem essa realidade, né? Cargo muito pesado para a mulher, essa espécie ainda envergonhada. A gente já nota logo no começo essa tensão, né, nos versos que mostra, que fala, vai carregar bandeira, né? Então, de um lado, a gente tem como mulher, numa sociedade patriarcal, historicamente dominada pelo masculino, ela é como que obrigada a cumprir a sina, ser filha, esposa, mãe, dona do lar, trabalhar às vezes fora de casa, ser uma profissão, né? Aceitar os subterfúgios que me cabem sem precisar mentir.
Alguém quer colocar alguma coisa? Vamos seguindo. Aqui, por outro lado, nós temos o poema ressaltando a postura corajosa desse eu falando poema, né? Inauguro linhagens, fundo reinos. Carregar bandeiras a bandeira é mais que aceitar o papel que a sociedade atribui, né, através dos tempos, como mulher, mãe, esposa, recatada, dona do lar. Então, ela vai além dessas limitações impostas arbitrariamente. Então, a mulher, esta espécie ainda envergonhada, agora precisa enfrentar o peso da sua condição e marcar o seu lugar, né? Contrariando aquelas condições sociais, a educação que a gente foi recebendo. Então, aqui o eu lírico, ele aceita essa sina, né? De assumir a incumbência, cumprir a sina de ser mulher, esposa, filha, mãe, ao tempo, vivenciar essa contradição entre a realidade, o que tem que ser, e a sua negação. Que ela busca pelo seu lugar específico nessa realidade e ela atua e vive. Eu gostaria que vocês colocassem também algumas opiniões. Estou vendo aqui alguém que escreveu no chat. Deixa eu ver aqui, deixa eu ler. Alguém que me deu boa noite. Ruber Maria. Falei certo o seu nome? Ruber Mária. Ruber Mária. Boa noite. Boa noite. Então, sempre quando eu chego nessa parte desse poema, né, que o anjo dá essa ordem, né, para ela carregar a bandeira, eu sempre penso que aí está marcando uma saída da mulher do espaço privado para o espaço público, né? Sim. Do espaço da família para o lugar mais político, né? E é que você comentou várias coisas, né, que eu concordo, mas eu sempre, quando eu vejo, quando eu leio essa parte, para mim está claro, assim, que é a saída da mulher do espaço privado para o espaço público. Era isso que eu queria falar. É verdade. Há uma contradição, né? Ao mesmo tempo que ela aceita, né? E ao mesmo tempo ela luta para mudar. Então, ao mesmo tempo que o eu lírico se assume como mulher, isso está expresso nessa consciência que ela tem, né? Desse estereótipo, né? De que ela é frágil. Já disseram para a gente que a gente é uma mulher frágil, que isso está explícito nos versos, cargo muito pesado para a mulher, espécie ainda tão envergonhada. Então, ela também deslumbra essa possibilidade de ir além dessa dimensão, como o Bermaria colocou. Então, a bandeira, nesse sentido, é a representação, né, dessa identidade feminina e carregar e tomar posse dessa identidade, de compreender quem a gente é, de dar voz ao quem a gente é, sem precisar mentir, como a Adélia fala nos seus versos. Então, tomar posse que não mostra somente mediar os conflitos, vamos dizer assim, né? Carregar a bandeira, mas reconhecer, sobretudo, o seu valor. Mesmo a poesia da Adélia Prado, não pretendendo explorar os conflitos de gênero, ao reconhecer o seu valor, ela assume o rompimento com essa tradição. Por quê? Porque coloca a figura feminina no espaço público, como o Rubem Mário falou, e afirma essa sua identidade de forma plena. Então, ela fala nessa espécie tão envergonhada, então é como se desvencilhasse dessas amarras, né, da vergonha, do pudor,
desses estereótipos tradicionais de fragilidade, de docilidade, domesticidade. Então, essa representação de carregar bandeira possui uma dimensão de colocar a figura feminina como agente do seu espaço público. Dilson Mas quer alguém quer falar. colocar? Denise, o Dilson quer falar. Dilson. O que sempre me chamou a atenção nesses dois poemas, um aspecto que sempre me chamou a atenção, é a materialidade desses anjos. São anjos bastante diferentes. Esse anjo de trombeta é um anjo solene. Nós imaginarmos esse anjo, quando eu leio o anjo de trombeta, eu lembro logo desses anjinhos aí de porcelana ou similar. Então me remete à ideia do solene. Então vem essa mulher que rompe exatamente com o solene para inaugurar linhagens e reinos. O anjo, ao mesmo tempo, que sinaliza para essa mudança de perspectiva, esse anjo que sinaliza a mudança de perspectiva, ou ela que assinala a mudança de perspectiva do anjo em relação ao anjo solene, essa mesma relação nós encontramos no poema do Drummond. No poema do Drummond, porém, esse anjo é uma sombra, ele é um anjo negativo, não é um anjinho do bem, não. Olha o que a gente vai associar aí o bem aí no poema da Adélia, essa ruptura com aquilo que seria o bem, porque esse anjo solene aí, ele é uma ironia também. Esse anjo que troca trombeta é uma grande ironia. Lá no poema do Drummond, esse anjo é uma sombra e exatamente orienta que ele seja um sonhador. Veja que os papéis, o papel do sonhador talvez estivesse muito mais ligado à condição da mulher. Não que o poema vá abordar isso, eu estou aqui extrapolando o poema. Então, quando a Adélia vai beber nessa fonte, eu penso que ela o faz, talvez, eu não sei se ela o fez conscientemente ou se isso ficou lá entranhado e de repente veio de forma muito natural, que eu acredito que tenha acontecido. Eu nunca a ouvi falando desse poema, não sei, mas se foi intuitivo ou não, esse anjo assume aí lugares de ruptura, mas ao mesmo tempo são anjos totalmente diferentes. Ô, Denise, Sim. você por acaso Vânia. se lembra, sabe me dizer se esse poema da Adélia é o primeiro, é o que abre o livro Bagagem? É o que abre o livro Bagagem, é o primeiro. É. O É. poema de Sete Faces é o poema do Drummond que abre o livro. O primeiro livro do Drummond o poema de Sete Faces, né? É o primeiro livro de poesia dele. E a Adélia Prado, então, pede licença para se apresentar. Quer dizer, os dois poemas de apresentação dos poetas. Olha só, eu vim aqui, né, o Drummond como Gauche, né? Quer dizer, é a apresentação dele como poeta, é buscar aquela coisa adaptação dele, aquele sempre desajustado no mundo, sempre procurando se adaptar, se encaixar, Sim. sempre, né, naquele estranhamento. E o da Adélia, ela vai e diz, olha, eu vim, minha função, o que eu vim aqui para a minha poesia é por esse lado. Eu acho interessante também quando fala, tem a passagem do poema do Drummond em que ele diz, no bonde, tantas pernas, brancas, pretas, amarelas. Bota a Camila para ler. Das pernas, né? Para que tanta perna, meu Deus? É do Drummond, mais para baixo.
O Que o bom, bonde passa cheio de pernas, pernas brancas, pretas, amarelas. Para que tanta perna, meu Deus? Pergunta meu coração. Porém, meus olhos não perguntam nada. Eu acho interessante, eu acho que no poema da Adélia Prado, ela faz uma brincadeira também com essa estrofe, quando ela diz lá, eu aceito meus subterfúgios, eu não preciso mentir. é Então, verdade. ela vai fazendo o jogo com o poema, ela constrói o poema dela, fazendo o jogo todo com o poema do Drummond. Isso que eu achei muito, muito interessante, entendeu? Na própria estrutura, ela pede a licença poética. A situação são os dois poemas de apresentação dos dois poetas, o Drummond como, entre aspas, padrinho dela, né? Então ela pede, ó, padrinho, benção, eu vou começar a minha carreira aqui com você. Eu acho isso muito interessante. Muito, muito, muito legal. Camila, volta para nós. Obrigada. Muito legal, Vânia. Espera aí só um instantinho. Você fechou o seu microfone, Denise. Eu fui pedir para a menina baixar aqui o volume lá do outro quarto. É, Fecha a porta, por favor. Obrigada. Ela é esqueceu que porque eu estou online. essa coisa da estrutura dos dois eu achei muito interessante, como eles vão falar, o paralelismo, né? Quer dizer, das. Sensacional. E essa curiosidade que você trouxe, eu nem tinha prestado atenção nisso, né? Os dois seriam o primeiro, e ele um lado mais negativo, né? Mais pessimista, e ela vem naquela emancipação. Não, mas a gente vai virar esse jogo, é muito legal. O poema do Drummond é aquele negócio, é uma estrofe para fora, uma estrofe para dentro, uma estrofe fora, outra estrofe se refere a ele, quer dizer, as dificuldades dele, a outra ao mundo, o olhar do mundo, e ela é mais, entendeu? Quer dizer, aquela coisa, ó, a mulher é outra coisa, é diferente. E não, engraçado quando você diz assim, vai carregar a bandeira, eu não vejo isso como um imperativo, como uma ordem, eu vejo como, olha, sabe o que vai acontecer com você? Você vai carregar a bandeira, entendeu? Eu percebo muito mais assim o anjo de trombeta que disse, anunciou, ele não ordenou, ele anunciou, vai carregar a bandeira. Olha só o que você vai fazer. Você nem imagina isso, né? Mas é o que você vai vai, fazer. vai correr atrás dos seus direitos, né? Do seu lugar. Exatamente. Né? Aí é outra coisa, é um fardo pesado, né? Quer dizer, é como poeta, como tudo, né? Exato. Legal, Vânia. Ao aceitar os subterfúgios, né, que lhe cabem, como a Adélia fala, a mulher se desvencilha, né, desses estereótipos que são atribuídos a ela e vai começar a carregar a bandeira dela. Então, esse parto, né, ora sim, ora não, acredito em parto sem dor. Esse parto também assume um sentido de nascimento dessa mulher, né? Ora sim, ora não, creio em parto sem dor, mas o que sinto, escrevo. Então, nesse jogo de palavras, a gente vê o nascimento de cada nova mulher que carrega a bandeira, né? Que se inaugura, né, nesse exercício da sua condição no mundo, de suas transformações. Então, essas transformações que as mulheres vão experimentando ao longo dos anos, ora com dor, ora com alegria, né? Mostrando os vários sofrimentos, as várias tensões de cada uma das nossas fases, né? Como filha, como esposa, como mãe, como dona de casa, como profissional, como ativista. Então, esse cotidiano feminino, em contraposição aos exercícios dos papéis que foram atribuídos mesmo para a gente, a gente vai conquistando socialmente esses direitos, vamos dizer assim, esse nosso espaço. E a Adélia, né, por meio da escrita, com a condição de ser poeta, ela diz: eu escrevo.
E é interessante que ela fala, eu achei isso assim, muito interessante. A Adélia fala, que falou, né, que ela não gosta de poesia militante, de poesia engajada. O que tem que ser dito é dito. Ela vai lá e escreve. E a gente aqui é que está notando as conotações sociais, políticas, etc. e tal, né? A arte, ela tem que ser bela. Ela coloca o que ela está sentindo, o que ela pensa, o que ela vê, as diferentes condições que na caracterização da mulher contemporânea, que anos 70 para cá. Então, se nós considerarmos a poesia como um dos fundamentos, vamos dizer assim, né, dessa transformação do eu lírico da Adélia, se quem lê os poemas da Adélia vai percebendo essas mudanças, né? A poesia, segundo ela, é o que alimenta, é o que dá sentido à vida. Então, ela fala, fundo reinos, bota lá de novo, Camila, para a gente ler esse trechinho. Fundo reinos, inauguro, esqueci o pedaço, da Adélia, mais para cima. Não sou feia que não possa casar. Acho o Rio de Janeiro uma beleza. E ora sim, ora não, creio em parte sem dor. Mas o que sinto, escrevo. Cumpro a sina. Inauguro linhagens. Fundo reinos. A expressão fundo reino é uma contraposição, vamos dizer, né? Aquele reino que a gente conhece, né? O reino dos homens, em que os desejos da mulher são considerados sem muita importância. Então, para Adélia, os desejos do corpo são divinos, né? Então, ela diz assim, não sou feia que eu não posso casar. Então, inaugurar linhagem. Então, ela vai muito além da maternidade, desse eu feminino, né? Compreende o seu próprio corpo, que tem desejo. Aí ela está muito claro isso, ela fala da sexualidade como expressão, como direito, como exercício de ser. Eu não sou tão feia que eu não posso casar. Ora, a senhora não tem parte em dor, mas o que sim escrevo, cumpro sina, inauguro linhagens, fundo reinos. Dor não é amargura. O reino que se funda e a linguagem e a linhagem que se inaugura é a própria experiência humana, que está em corporificar o feminino. Aí, nesse trecho, eu até faço uma pergunta para vocês, né? Não sou feia que não possa casar. O que o poema nos diz sobre a beleza como um atributo necessário para o casamento ainda é relevante hoje, né? Isso levanta questões como a sociedade ainda valoriza essa beleza feminina e como isso afeta a autoestima e a escolha das mulheres. Como que as mulheres ainda violentam o seu corpo para se encaixar nesse estereótipo masculino? Eu não sei se esse verso é uma ironia, um sarcasmo. Acho o Rio de Janeiro uma beleza, né? Então, aí é uma ironia. Quem quer falar? Edna quer falar. Edna. Volta, Camila, para a gente. Olha, eu vou falar o que eu sinto, tá? Assim, Claro. assim, sinto de uma maneira muito simples. Quando eu penso nesses anjos, eu vejo que os dois estão dizendo que vocês são poetas. E eu acho que a Adélia, assim, aquilo com uma enorme naturalidade. Ela é mulher, sabe, como ela vai tomar um cafezinho mineiro, ela vai ter a poesia dela. Ela fala, mas o que eu sinto, escrevo. E eu acho que o Drummond, ele recebe aquilo como uma coisa assim, caramba, sabe? Meu Deus, por que me abandonaste? Se eu me chamasse Raimundo, seria uma rima, não uma solução.
Aí, e eu acho que quando a Adélia chega nesse final e fala, mulher é desdobrável, eu sou, é como se ela dissesse assim, tá bom, me dá isso, eu faço. Sabe? Assim, é de uma simplicidade, é muita poética dela aí, de uma simplicidade incrível. Muito, o verso dela é o que ela vive, né? Não que o do Drummond não seja, mas ele talvez faça isso de uma forma assim, é, mais sofisticada. Não sei se a palavra é sofisticada, mas acho que parece que é uma, ele se intimida, esse eu lírico aqui se intimida mais com aquela sina que está recebendo. Sempre se sentindo mal consigo mesmo, né? Quer dizer, a Isso, questão do Drummond é sempre essa busca dele de se enquadrar, de se encaixar, né? De se encontrar, de se localizar. E a Adélia, mais aparentemente, tem aquele papel dela, eu sou assim e tal, inauguro linhagem, como toda mulher inaugura linhagem quando é mãe, né? E quando ela diz dor não é amargura, o parto dói, mas não é amargura. Não é esse é aquele momento. E para o Drummond é uma coisa muito. A toda dor é muito mais pesada. assim, A né? dela não tem linhagem. A dela não tem linhagem. A Mara quer falar também. Não, eu É, concordo muito com o que a Mara Edna Sena. falou, porque acho que ela resume tudo nisso, né? Vai ser gosto na vida é maldição para homem. Então, ao contrário desse peso dele, né? Ela consegue aí uma extraordinária leveza por ser desdobrável, ou uma extraordinária superioridade, de uma certa forma, assim, por ser desdobrável, né? Então, assim, ela não fica nos lamentos. Eu acho que ela encontra saídas, eu acho, né? Que eu acho que as mulheres, em geral, fazem melhor que os homens encontrar saídas, né? É Então, eu acho verdade. que eu concordo muito com o que a Edna falou. Eu acho bem interessante isso. É tipo, ele ficou lá, meu Deus, que me abandonaste no mundo, né? E ela vai ser gosto na vida, maldição para você aí, Carlos, para homem. Para mim, eu sou desdobrável, vou me virar, porque é o que a gente faz a vida inteira, eu acho. Eu acho, não tenho certeza, né? Que a gente se desdobra ali. A Lil quer Se falar dobra. também. É, A Liudmila, só um instantinho, Liu, sobre essa leveza que é o nome Edna. da Edna, Edna. que a Edna falou, desculpa, Edna, a Adélia, ela disse uma vez que ela se sente muito povo, né? Então, as coisas boas, as coisas ruins, que os poetas falam, são paixões humanas, são perplexidades diante da vida. Então, a gente vê o Drummond mostrando esse assombro. Ela diz, eu gosto de uma frase que ela fala: existir é muito esquisito. E ela fala assim: é muito perturbador saber que eu tenho que dar uma resposta para essa vida. Então, no período de tempo em que a Adélia ficou sem escrever, ela diz que ela estava no deserto, que ela não dava conta de escrever. Então, porque o sofrimento é uma coisa muito importante. Então, quando ela é, se volta para a poesia, ela se volta com essa leveza, mas isso são palavras dela. São versos escritos no sofrimento. E sai essa leveza, essa lindeza. Cadê a Liudmila? Me ocorreu no verso da Adélia, o que sinto, escrevo, o começo de um dos meus poemas preferidos do Drummond, Nudez, em que ele diz: não cantarei amores que não tenho, e quando tive, nunca celebrei. Não cantarei o riso que não rira, e que se risse, oferecia a pobres. Então, eu acho que é claro o antagonismo no eu lírico. São duas profissões de fé, de fato, aí, né? E o eu lírico dela é extremamente leve,
em relação ao sentimento e, como a Vânia estava falando, esse gostismo enorme dele, que eu acho que se revela sempre, né? Não é a intenção dele, embora a gente saiba que nos poemas eróticos, né, ele se revelou bastante, mas eu fiquei me lembrando aqui o tempo todo do começo de Nudez, né? Enquanto ela sente e escreve, ele não cantará os amores, nem os que teve, nem os que não teve, né? Muito interessante, né? Esse trabalho que você fez, eu achei muito interessante de comparar o tempo todo, né, os dois. Parabéns, gostei muito. Eu amo o Drummond. Quando eu estava na universidade, eu fiz uma camiseta na frente vinha Drummond sempre. Eu era fãzona de Drummond, ainda sou, né? Mas a Adélia é insuperável. Essa ideia de ser... Obrigada, Deus. A ideia de ser coxo na vida que é apresentada como uma... Vocês estavam falando aí, isso é coisa de homem, a gente não. Aqui no poema, o poema do Drummond é apresentado como uma ordem, né? Um decreto, uma maldição lançada pelo anjo, e a Adélia coloca lá nos versos dela, né, que é uma maldição específica para os homens, quase que sugerindo que sugerindo que a sociedade impõe essas expectativas você tem que ser forte, você tem que ser perfeito, você tem que ser macho, né? Então, e qualquer falha nesse sentido é vista como uma maldição. O homem já é criado, educado, ele já é motivado, a sociedade já vai colocando isso na mente desde o menino, que ele tem que ser o perfeito, o maioral. Então, isso reflete a crítica, né, a essas expectativas de gênero, onde os homens são frequentemente pressionados a cumprir esses papéis tradicionais, vamos dizer assim, de força e de liderança. Aí eu me lembro do verso que o Drummond fala, né? Ai, meu Deus, que me desamparaste? Volta lá, Camila, por favor. Tu não sabe que eu não sou Deus? Quase que confessando que não aguenta esse peso que eles têm que carregar. Já ouvi muito isso. Camila, bota, por gentileza, o poema do Drummond, esse pedacinho, para a gente reler. É do Drummond. Aí, meu Deus, só desce um pouquinho. Aí, meu Deus, por que me abandonaste? Se sabias que eu não era Deus, sobe um pouquinho, Camila. Se sabias que eu era fraco. Interessante, né? Ela dizer assim, isso é maldição para homem. O homem é um peso que ele carrega, de ter que ser forte sempre. E ele diz, mas eu não sei, eu sou fraco, eu não aguento. Eu achei interessante esse contraponto. Maria Alice. Obrigada, Camila. Denise, gostei muito dessa sua abordagem sobre Adélia Prado, comparando com a bênção para iniciar na poesia pelo Drummond, e toda essa roda de leitura está muito boa, estou aproveitando muito. Agora, eu tenho a impressão que o Drummond se apoiou num poema do Mário Quintana anterior a esses, que o Mário Quintana falava que ele não queria ser Ghost na vida, vai ser Ghost na vida, não é isso? Então, então são três poetas importantíssimos, Mário Quintana, Carlos Drummond e a Adélia Prado, um se referindo ao outro. Você poderia falar um pouquinho sobre isso, Denise? Essa eu vou ficar te devendo, porque eu não fiz essa pesquisa do Mário Quintana, até anotei aqui para fazer essa correlação. E quem sabe na próxima roda eu trago Mário Quintana, vou ficar devendo, tá? Tá bom, tá bom. Alguém pode ajudar? Cadê as mestras? Então a gente vou ficar te devendo, hein, Mário Quintana. Prometo trazer na próxima roda.
Tá bom, querida? Não, Obrigada pela provocação. Obrigada. eu vou falar um pouquinho. Eu, na verdade, Fala, eu fala, não Suzana. lembro do Quintana se referindo a Ghost, usando, eu não lembro de nenhum poema dele Eu também não. utilizando né, essa expressão. Fiquei até surpresa, assim, que, viu, Maria Alice, mas você é gaúcha, que nem eu, mais gaúcha que eu, está muito mais... Não, mas tem mais sim, do Mário Quintana, bem antigo. Ele fala, você gosta. Não me lembro direito do poema, mas ele fala, essa frase, vai ser gosto na vida, é muito Mário Quintana, e é anterior, é um livro, se eu não me engano, A é Rua dos anterior Cataventos? Não, não sei qual é o livro, eu não sei qual é o livro, mas é um poema, é um livro anterior ao do Drummond, então o Drummond já está se referindo ao Mário Quintana, entendeu? Eu não sei, eu não tenho maior precisão para poder te dizer, Suzana, sobre essa informação, mas essa Vá Ser Gosto na Vida eu fixei como sendo Mário Quintana, e anterior a Drummond. Até o verso mesmo tem essa questão. Eu vou falar só um pouquinho mais, sabe? Eu acho interessante que tem a direção que cada um dá ao seu poema, né? O Drummond, ele nesse mesmo poema ele inventa a sua própria poética, né? Que é quando ele se refere às questões de estilo, né? Mundo, vasto mundo. Se eu me chamasse Raimundo, seria uma rima, não sei. Ele corta a reflexão, ele meio que atropela a reflexão que vem fazendo e muda, né? Muda, digamos assim, a direção, né? Falando de questões de estilo que até hoje são, né? E a Adélia não, a Adélia ela já entra muito mais na questão feminina, né? E tal. Inclusive, ela usa, né, expressões novas, mais coloquiais, talvez, menos reverenciais, como até falou o Dilson, né? O Dilson já saiu, eu acho. Precisou sair. Né? Né? Ela Não, utiliza, Deus ela está aí. ousa mais, né? Ela vai falar da linhagem que vai ao meu avô, né? Isso, é. Ela traz O avô é maravilhoso. para a linguagem do Drummond um outro frescor, né? Que é o feminino, né? O modo de se colocar, né? Feminino. Tudo isso que você foi falando, né? Mas é um poema interessante. E é impressionante como é que cada um, né, entra com a sua percepção, né? Exato. Ghost, né? É política isso, né? É o gosto do esquerda, o gosto do artista, é sempre um anjo torto, né? Sim. Tá? O artista é um anjo torto, né? O poeta é um anjo torto, uma espécie de anjo torto, né? Tá fora né? das Deslocado, né? Está sempre deslocado. sempre deslocado, né? E aí ela vem com o anjo esbelto, né? Ela vem trabalhar de uma outra forma a questão política na poesia. Esse anjo dela é um anjo esbelto, né? Mas que digamos assim, luta, né? Rega a bandeira, que luta, que se coloca, que se posiciona, né? Reivindica, exato. Agora, cada um entra, né? É muito interessante, né? Muito interessante. Muito bacana isso da poesia, cada um tem uma percepção, eu acho fenomenal a maneira. A grande maravilha, né, da poesia, do poema, né, que cada um entra e sai por onde deseja,
a liberdade, né, que a gente tem de leitura, né, de percepção da poesia, né? E por isso Sim. que ele é inesgotável, né? Esses poemas a gente pode ficar a noite toda aqui, um pensa, uma vai por um lado, outro por outro, né? E a gente está aceitando tudo porque cabe aqui, né? Porque é poema, exatamente. Eu acho que a Mara quer falar. Mara. Eu queria falar só uma coisa que eu acho interessante. O poema da Adélia é de uma lucidez impressionante, assim. Agora, o do Drummond, para mim, o mais surpreendente é o final, porque ele está escrevendo, aí depois ele mesmo fala, gente, isso é papo de bêbado, porque eu estou muito... É tipo esse conhaque me deixou comovido pra caramba. Então, você fala assim, nossa, ele está fazendo um drama, né? E acho que a última coisa que eu esperava que fosse terminar esse poema foi ele falar, esse conhaque, essa lua, deixa a gente comovido pra caramba. Então, aí você ri, porque você fala, nossa, será que é assim, sabe, quando você bebe, você começa a ver tudo pior, ai, a vida não presta, não sei o quê. Então, para mim, é um dos finais mais surpreendentes que eu acho. Mas é um recurso que ele vai sempre para o humor, né? O Drummond puxa sempre para o lado. Estou me expondo muito, por favor, vamos brincar um Mas aí pouquinho. você fala assim, nossa, esse drama relevem, todo, né? esse drama Releve, todo, gente, eu quero bebi. justificar, porque a gente falou, nossa, ele fez um drama, meu Deus, porque me abandonaram, todo mundo gosta do mundo. Aí chega lá no final e fala, ai, mas esse conhaque me deixa comovido pra caramba. Então, eu acho isso bom demais. Eu acho isso fantástico, que você te deixa naquela coisa, puxa vida, talvez fosse um papo de bêbado, assim, gente que bebeu e tal. Eu acho muito bom, né? É coisa de Muito legal gênio isso. mesmo, é coisa de Gente, gênio mesmo terminar desse jeito, né? coisa de gênio. Falar em Gênio. terminar, né? A gente no final, dentro do poema da Adélia, a gente vê esse ato de se desdobrar, né? Mulher é desdobrável, eu sou. Até aí a gente tem essa lógica da negatividade quando se trata de mulher, né? Porque a gente tem que lutar. Porque, etimologicamente, se a gente for ver, o prefixo des é um prefixo de negação, né, gente? De oposição. Então, na poesia da Adélia, esse eu lírico, essa mulher, se manifesta publicamente como um sujeito que não se dobra. E apesar das limitações históricas, sociais, etc., ela enfrenta batalhas e está disposta a construir, né, um mundo mais... que aí parece que é homem versus mulher. Não, é um mundo mais humano, um mundo mais solidário, né, em pé de igualdade com o homem. Então, a Adélia Prado, enquanto poeta, enquanto mulher, através desse eu lírico nos versos, ela se coloca, ela se faz presente nessa luta das mulheres pela emancipação social, e ela é uma das representantes dessa batalha. Então, o poema termina, né, com esses versos libertários, além de destacar essa dimensão, né, desdobrável de luta da mulher pelos seus direitos, ela não apenas se coloca à disposição para lutar, através da sua sina, né, de escrever, se colocar junto com as mulheres e com todos os envolvidos nessa luta, né, homens e mulheres, para carregar essa bandeira. Mulher desdobrável eu sou. Então, ela toma uma posição, né, contra essa maldição do homem em relação à mulher. Então, esse questionamento, né, que a gente fez hoje aqui, como a Suzana falou, já são 7h25, Camila, você que está falando comigo? Não. Não, né? Não. Tá. Não. Então, se esse poema já se apresentava como uma bandeira de luta lá nos anos, na década de 70, quando ele, né, foi publicado,
E ele se manifesta, hoje em dia eu poderia dizer, ouso dizer, né, que ele se manifesta mais radical, mais expressivo de hoje, em que a sociedade brasileira e o mundo, né, através de movimentos sociais, através dos meios de comunicação, das redes sociais, dos movimentos ativistas, se conscientizam dessa maldição e denunciam essas humilhações sofridas pelas mulheres. Então, eu acredito que esse poema, escrito nos anos 70, contém os seus versos, né, essa bandeira de luta do feminino na busca de identidade, de sua emancipação, que ele continua inspirando, né? Ele continua inspirando a gente, não só como instrumento de ação social e política, como Susana falou, mas não apenas das mulheres, mas de todos. Eu vi assim, né? Está falando das mulheres, mas no fundo, se a gente for pensar, o que a mulher quer? Ela quer que haja igualdade com as pessoas, né? Seja de que gênero forem. Porque a gente luta por um mundo mais humano, menos violento, um mundo com mais vontade de alegria, como a Adélia fala. Mas alguém quer colocar mais alguma coisa? Mara quer falar? Mara quer Quem falar. é? Mara. Eu quero falar uma coisa, porque eu já li esse poema não sei quantas mil vezes na vida, que é um dos poemas que eu mais gosto. E aí, hoje, pela primeira vez, eu observei uma coisa. Ela termina com eu sou. Aí, levando em conta a religiosidade da Adélia, o misticismo dela e o fato dela ser bíblica, né? Bíblica existencial, esse eu sou, eu nunca tinha me tocado, porque eu sou, quando Deus fala na Bíblia, quando ele fala, pergunta qual é o nome dele, ele fala eu sou. Eu sou aquele que sou. Então, esse eu sou dela é uma verdadeira onipotência. Quando ela fala eu sou, é meio como se ela falasse assim, meio Deus, sabe? Assim, meio onipotência mesmo. Eu sou. Mulher desdobrável, eu sou. Eu nunca tinha reparado isso, foi a primeira vez, e pensando na Adélia, como ela é bíblica, eu acho que isso aí não foi por acaso, esse eu sou. É tipo assim, eu posso tudo, eu posso, eu sou. Mara, ainda tem mais uma conversa com o Drummond. Por que me abandonaste? Por que me abandonaste? Por que me abandonaste? Isso. Então, ela fala eu sou, porque eu sou é o próprio nome de Deus na Bíblia. Ele fala eu sou aquele que sou. Pois é, eu não sabia disso. E a primeira vez na vida, depois de ler esse poema, você vê como que é bom, né? A gente ficar conversando. Então, mais uma vez, o diálogo construtivo entre os dois é fantástico. Aí ele falou, porque me abandonaste, ela fala, eu sou, meu filho, então vai ser hoje você, eu sou. Entendeu? É muito legal, é muito interessante. Pô, né? que bela sacada, Mara, adorei. Que riqueza, tu né? sabias que eu não era Deus, tu sabias que eu era fraco. E ela diz, eu sou. Muito bom. Eu sou aquele que sou. Adorei a cultura aí, muito boa. Gostei dessa sacada. Bom, gente, eu poderia ficar aqui a noite toda conversando com vocês, mas acho que está na hora de eu passar Quer encerrar? Tem mais alguém que queira colocar mais alguma coisa? Oi, Ivone. Agora que eu te vi. Legal. Então, vamos. Vânia, A Ivone mandou um recado de dentro do táxi. Tão bonitinho. Eu estava na rua, estou até constrangida, né? Porque estou atrasada, vou fazer algum tipo de colocação. Fique à vontade. A Mara colocou muito bem aí, falando sobre a onipotência, e eu quero fazer apenas uma brincadeira. Desde pequena, desde criança, eu sempre acreditei que Deus é mais que pai, Deus é mãe. Legal, boa. Boa. Aliás, tem muitas obras, né, audiovisuais que colocam essa perspectiva do Deus feminino, né?
Bom, então, gente, eu quero agradecer muito vocês que ficaram até aqui. Eu queria falar muito mais coisas. A gente tem que fazer em 2 partes, né, Suzana? Mas a gente se encontra novamente. Muito obrigada mesmo. Ô, Vânia. Bom, vamos encerrando, dar boa noite, lembrando que quarta-feira temos encontro marcado no CCBB, às 17h30. Quem quiser ir tem que dar o nome, porque os convites estão acabando, já soube aí, nem Mato Grosso estará lá, e, enfim, e eu também. Vânia, Eu até, evidentemente. Tem que dar o nome para eu vou quem? falar que o livro é lindo, o livro. É lindo o livro dele. As memórias dele são incríveis. E eu estava falando agora, antes de começar aqui a nossa Sexta com Letras, né, com a Camila e com a Denise, antes de você chegar, não sei se você chegou, estava falando, o livro é uma preciosidade. Ele explica o Ney, explica essa personalidade do Ney toda. É em primeira pessoa, ele escrevendo, falando, né? É bem oral, acho que ele gravou e depois transcreveram, né? Ficou muito bom, com fotos incríveis, tá? Eu queria também falar com vocês que a nossa Ney Mato Grosso, dia 9, quero dizer que se vocês chegarem lá no site de manhã para tirar senha e não tiver mais senha, vocês podem ir ao CCBB, porque muita gente pega senha e não vai, mas muita gente mesmo, tá? Então, é muito chato que as pessoas não tenham esse respeito, assim, não tem, elas pegam a senha, eu vou, e qualquer rabo de saia, digamos, até justificável, né? Ou qualquer café com leite, a pessoa deixa de ver e larga, né? Quer dizer, então, eu acho que lá tem uma fila de desistência, tá? Onde sempre entram todos, tá? Mas é Sempre. só no dia mesmo, o ingresso? É no dia de manhã, porque a gente antigamente colocava para venda assim, e era muito pior. Então, eles resolveram agora, só no dia de 9 da manhã, abre para você retirar o ingresso. Se você chegar lá, não tem mais, mas eu vou, quero ir, eu vou. Lá tem fila de desistência, tem também uma sala com telão, de onde você vai poder perguntar também, vai poder participar. Sim, tem formas de participar, né? Então, tem lugar para todo mundo, tá? Então, é isso. E aí, dizer para vocês que a janela literária de maio, não, abril, dia 11, depois do mês, né, na sexta-feira que vem, vai ser com uma autora que eu gosto muito, que é a Maria Valéria Rezende. Nossa. Então, eu espero vocês por aqui, tá? É uma ficcionista da pesada, é muito boa, tá? Então, venham, apareçam. Estou vendo a Leila, estou vendo um monte de gente querida aqui. Mária, poeta, todo mundo, né? Que bacana, Zulmira. Muito bom ver você, gente. Vontade de trazer todo mundo aqui para minha casa. Tá? Beijo, gente, para todos. Beijo, bom fim de semana. Beijo, gente. Para vocês também. Tchau, tchau. Beijinho. Tchau, todo mundo. Valeu, Beijo. Denise. Parabéns. Tchau. Obrigada, gente. Tchau. Tchau. Tchau, tchau.